Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste dia, nesta manhã, aqui na Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista em Mutondo, para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que é da Convenção Batista Fluminense. A revista tem como tema geral Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema Eliseu, quando a adversidade é a falta de recursos. Então, muitas vezes, a adversidade que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa vida, é justamente a falta de recursos. Quantas pessoas passam por momentos difíceis porque lhe faltam os recursos necessários e, às vezes, os recursos básicos até. Então, quem escreveu esta lição foi a irmã Merilane Flores. Ela é educadora cristã da Igreja Batista em Parque Guarus, no município de Campo dos Goitacazes. Vamos ler o texto bíblico que foi separado para esta lição. Ele se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Já que nós estamos na escola bíblica dominical, deixa eu passar uma informação para os irmãos e para os amigos. Quando nós lemos livros do Antigo Testamento, que tem primeiro, segundo, nós não falamos primeira Reis, segunda Reis. Falamos primeiro Reis, segundo Reis. Nós aqui, por exemplo, vamos ler o segundo livro dos Reis, ou seja, segundo Reis. Por quê? Porque está se referindo a um livro. No Novo Testamento nós temos as cartas, por isso que nós falamos segunda, terceira, primeira. Então, primeira Timóteo, segunda aos Coríntios, terceira de João, Então, nós utilizamos primeira, segunda, terceira, porque são cartas. E no Antigo Testamento, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel, porque estamos nos referindo a livros. Então, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 38, do 38 ao 41, diz assim a palavra de Deus. Eu estarei lendo na versão Almeida atualizada. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos orar a Deus, agradecendo pela leitura da sua palavra e também pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender a palavra de Deus e também a lição que estaremos estudando com base nesta palavra. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento especial aqui da Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista em Mutondo, quando estamos reunidos diante da Tua palavra.
Te agradecemos por termos lido essa palavra tão poderosa que é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando para que possamos compreendê-la e que esta lição, que é baseada na Tua palavra, seja um instrumento para que nós possamos conhecer mais de Ti, da Tua palavra, possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos e amigos que estão assistindo esta escola online. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja abençoando a todos, abrindo o entendimento para que eles possam compreender a Tua palavra. Abençoe também a família de cada um. Muito obrigado pela Tua igreja, nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quando a adversidade é a falta de recursos. No texto que nós acabamos de ler na Bíblia, na Palavra de Deus, essa narrativa que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 38 ao 41, nós percebemos logo inicialmente no texto, logo no início do texto, que havia fome naquela região, lá em Gilgal, onde se encontrava o profeta Eliseu. Interessante que ele estava ali, e diz o texto que os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele. O que a gente percebe então, que o que Eliseu foi fazer ali naquele lugar chamado Gilgal, era justamente ensinar os profetas sobre a palavra de Deus. E aqueles profetas seriam os servos de Deus que sairiam para anunciar a palavra de Deus que receberam através do profeta Eliseu. Mas o texto fala que havia essa adversidade naquele momento ali, havia fome naquela terra. E aqueles alunos, digamos assim, do profeta Eliseu, os discípulos dos profetas, eles estavam com fome também. E o que Eliseu fez então? Eliseu mandou que colocasse uma grande panela no fogo, para fazer um cozido para eles, para os discípulos dos profetas, para que pudessem se alimentar. E então ele manda que um dos seus servos, o seu servo mais próximo, pudesse ir colher alguma coisa para acrescentar aquele cozido, aquele caldo que estava sendo feito ali. E o seu servo saiu. Ele saiu, encontrou uma trepadeira, viu que havia uns frutos naquela trepadeira, ele colheu, levou, cortou, colocou no cozido, e quando foram comer, perceberam que havia algo de errado naquele cozido, algo de muito grave. Alguém até exclamou: morte na panela, ó homem de Deus! Porque aquela fruta que havia sido colhida e que havia sido colocado ali naquele cozido era venenosa, e que se eles comessem, iriam morrer. Mas o profeta de Deus, Eliseu, ele teve uma orientação divina, e um milagre aconteceu ali naquele momento em que havia falta de recursos, em que havia escassez de alimento ali naquele lugar. Ele pediu para que levassem farinha, e ele colocou farinha dentro do cozido, e o texto bíblico diz que o mal foi cortado, e eles então puderam comer, porque não havia mal algum mais naquela panela, naquele alimento. Eu quero neste momento fazer alguns destaques da introdução da nossa lição. Eu quero ler para os irmãos e amigos algumas coisas que a autora escreveu, e eu quero começar com uma pergunta que ela coloca logo no primeiro parágrafo da introdução. No finalzinho do primeiro parágrafo, ela fala assim: o que fazer diante desse quadro de fome na terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar o mundo, que prepara um alimento venenoso capaz de roubar-lhes a comunhão com Deus? Precisamos tomar cuidado. Há uma fome espiritual muito grande nesse mundo, nesse tempo em que nós vivemos, na atualidade. Há uma fome muito grande, uma fome espiritual muito grande, mas onde nós temos nos alimentado? Como nós temos saciado a nossa fome, a nossa sede
espiritual. Muitas pessoas estão comendo alimentos venenosos e, como diz aqui, que rouba-lhes a comunhão com Deus. O alimento que o mundo oferece, o alimento distorcido que muitas pessoas oferecem em nome de Deus, mas que nada tem a ver com Deus, pode roubar a nossa comunhão com Deus, ou seja, pode nos afastar de Deus. Precisamos tomar cuidado, queridos. A autora continua falando na introdução: há provisões de Deus que podemos receber se olharmos esses versículos e entendermos as adversidades, as quais surgiram, bem como as provisões de Deus para cuidar de cada vida preciosa. As adversidades existem, elas vão surgir sempre, principalmente contra o povo de Deus, mas todas as pessoas na humanidade, no mundo inteiro, passam por adversidades. Mas os servos de Deus passam ainda por muitas outras, porque as adversidades que os servos de Deus passam, elas são implantadas pelo inimigo da nossa alma e, óbvio, com a permissão de Deus, para tentar nos afastar de Deus. Por isso, muitos alimentos espirituais ou não que o mundo tem para oferecer, no primeiro momento não são desagradáveis ao paladar, não. São até agradáveis aos olhos e ao paladar. Mas no final, meus queridos, no final sempre causam prejuízo espiritual. Sempre causam prejuízo na nossa comunhão com Deus. Por isso precisamos rejeitar os manjares do mundo. Na linguagem do livro do profeta Daniel, rejeitar os manjares do rei. São bonitos, são apetitosos, mas nos afastam de Deus. A autora ainda continua falando na introdução: podemos mencionar um bom servo que foi procurar alguns ingredientes para acrescentar no caldo que estava sendo aquecido na panela. Um discípulo corre com boa vontade, encontra uma trepadeira com os legumes semelhantes a laranjas amarelas, estende sua mão e logo as enche com aqueles legumes que não conhecia. Ervas daninhas que poderiam fazer mal, mas que convidavam a saborear. Olha, ervas daninhas que poderiam fazer mal, mas que convidavam a saborear. É até interessante que aqui no condomínio onde eu moro, tem muitas plantas, muitas árvores, e próximo à quadra de esportes tem duas arvorezinhas que dão muitas flores. As flores delas parecem uma trombetinha, mas são pequenas. Uma é meio rosada e a outra, a flor, é meio amarelada. Mas são da mesma espécie, sendo que as flores, elas são de cores diferentes. Mas elas dão um fruto. Todas duas dão do mesmo fruto. Interessante, o fruto delas é bonito, não sei nem explicar como que eles são, mas parece uma pimenta dessas grandes que tem. Mas eu e a minha esposa estávamos pensando, será que esse fruto é comestível? Muitas vezes é assim que parece. Tem árvores que dão frutos bonitos, mas não são comestíveis. Não são frutos comestíveis, são venenosos, causam prejuízos para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa saúde, e assim é também na vida espiritual. Muitas vezes o alimento espiritual que as pessoas estão ingerindo trazem grandes prejuízos para a sua vida espiritual, prejuízo para a sua comunhão com Deus, com a sua comunhão com o corpo de Cristo. Por isso, querido irmão, querida irmã, querido amigo, preste atenção nas coisas que você assiste na internet, nas coisas que você ouve no rádio, ditas espirituais, de pregadores, às vezes até famosos. Preste atenção naquilo que você ouve, que você assiste. Compare com a palavra de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você ouve, você deve comparar com a palavra de Deus para não ser enganado, para não se alimentar de alimentos venenosos e que vão trazer grandes prejuízos para a sua vida. A autora continua falando daquele discípulo.
Esse discípulo, aquele que foi buscar o alimento, né? Ele demonstrou prazer em servir, mas sem conhecer o que estava servindo. Queridos, nós podemos e devemos ter prazer em servir a Deus, servir aos nossos irmãos, principalmente no momento de escassez. Quantas pessoas precisam de nós, precisam da nossa ajuda, precisam da nossa caridade, mas o que nós temos para servi-las? O que nós temos para apresentar para elas? Muitas pessoas estão sedentas, estão com fome da palavra de Deus, e essa fome vai crescer mais ainda, a falta de conhecimento vai crescer mais ainda. Nós, como servos de Deus, o que nós temos para apresentar para essas pessoas? Que alimento nós temos para oferecê-las no sentido de oferecer a palavra de Deus? Então, queridos, a autora, no último parágrafo da introdução, ela fala assim: há também uma fome na terra, olha, levando muitos a saborear o que o mundo oferece, inclusive muitos que estão na igreja, muitos que se dizem cristãos, estão saboreando os alimentos que o mundo está oferecendo. Não conhecem que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-os a saborear um veneno que mata a vida cristã. Não nos deixamos iludir, queridos irmãos e amigos. Podemos estar passando por escassez, por falta de recursos, e eu vou até falar, nós estamos passando isso na vida espiritual, só não vê quem não quer. Daqui a pouco, essa palavra aqui impressa que a gente está vendo pode ser que não exista mais. Mas do que nós temos nos alimentado? O que nós temos levado para o nosso coração, para a nossa mente? Porque é isso que nós temos para nosso alimento e é isso que nós temos para oferecer às pessoas. A grande questão é que as pessoas que vêm até nós sedentas, com fome da palavra de Deus, vivendo essa escassez, essa falta de recurso da palavra de Deus, elas não encontram em nós algo para oferecer-lhes. E por quê? Porque nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus. Não estamos guardando no nosso coração essa palavra, esse alimento. Como diz o salmista no Salmo 119, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E ali a autora continua falando, né? Vou ler de novo esse finalzinho da introdução. Há também uma fome na terra, levando muitos a saborear o que o mundo oferece. Não reconhecem que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-os a saborear um veneno que mata a vida cristã. E ela termina a introdução fazendo uma pergunta: como evitar o sabor das ervas perigosas? Como evitar o sabor das ervas perigosas? E é isso que então ela vai trabalhar agora, dividindo o estudo, a lição, em 3 pontos, e que nós vamos rapidamente falar com vocês sobre esses 3 pontos. O primeiro ponto, para que nós possamos saber como evitar o sabor das ervas perigosas, é conhecendo a palavra de Deus. Queridos, como eu gosto de ler isso nas lições da Escola Bíblica Dominical, porque é algo que eu enfatizo muito. Nós passamos por lutas, por dificuldades, né? Tem até o hino, temos por lutas passado, há mais terríveis, cruéis, né? Mas o Senhor nos tem livrado. Queridos, passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas se nós queremos evitar o sabor das ervas perigosas, venenosas que o mundo tem para oferecer, nós precisamos fazer o que diz no primeiro ponto desta lição: conhecer a palavra de Deus.
A autora, ela começa citando aqui Mateus 22, 29. Saiu a referência errada aí, é um erro de digitação que aconteceu, saiu como Mateus 28, 29, mas não é a referência certa, é Mateus 22, 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, se nós queremos evitar o sabor das ervas amargas, das ervas daninhas, do veneno que o mundo tem para nos oferecer, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E Jesus, respondendo àqueles que o questionaram na sua época, ele fala: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Quer evitar o que o mundo tem para oferecer? Quer saber discernir o que é bom e o que é ruim? Quer saber discernir o que agrada a Deus e o que desagrada a Ele? Quer saber discernir o que vai te aproximar de Deus ou o que vai te afastar de Deus? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, porque senão você não consegue discernir. Senão você não consegue saber evitar o alimento ruim, o alimento perigoso que pode te afastar de Deus, da comunhão com Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, as Escrituras, ela é o próprio poder de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dos judeus e também dos gregos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, a palavra de Deus, é poder. E nós erramos quando não conhecemos essa palavra, quando nós não estudamos, quando não valorizamos a escola bíblica dominical, quando negligenciamos a leitura da palavra de Deus diariamente, porque é isso que a palavra nos orienta. Nós precisamos diariamente meditar no livro da lei, como diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, ou versículo 9, se não me engano. Então, quer evitar os perigos, as ervas perigosas, as ervas daninhas que prejudicam, que o mundo oferece, que prejudicam a nossa vida espiritual? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Como temos errado por não conhecer a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossas vidas, escreveu aqui a autora, citando Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela continua falando: precisamos conhecer a palavra de Deus, a qual é alimento para nossas vidas, que nas adversidades nos ajuda a superá-las, trazendo refrigério diante do sofrimento. Conhecer a palavra de Deus traz alimento saudável para saciar a fome de conhecer o Senhor Jesus, bem como de tirar o ingrediente do pecado das nossas vidas por meio de seu sangue derramado na cruz. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração e na nossa mente para sabermos como proceder no mundo que nos chama a não aceitar a vontade de Deus, trazendo a separação relacional com Deus, com o Deus que nos ama e deseja nos saciar com sua companhia nesse tempo de muitas aflições e lutas. Precisamos, queridos, conhecer a palavra de Deus sempre. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. E o segundo ponto que a autora vai trabalhar conosco nesta lição, nos mostrando como podemos evitar o sabor das ervas perigosas, a influência do mundo e do diabo sobre a nossa vida. Ela falou, o primeiro ponto é conhecendo a palavra de Deus, e o segundo é o fruto do Espírito. Precisamos ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. Precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas, uma comunhão maior com Deus a cada dia, a ponto de o fruto do Espírito Santo se manifestar em nós.
ser uma realidade na nossa vida. Quero abrir um parênteses aqui para também dizer que logo nesse ponto aqui também é citado a referência onde nós encontramos o texto falando sobre o fruto do Espírito, e aqui a referência também está errada. Aqui está falando Gálatas 6, 22 e 23, quando na verdade é Gálatas 5, 22, 23. É um erro de digitação que acontece, mas isso não desmerece a qualidade da nossa revista, da nossa lição. O conteúdo está excelente. Queridos, então, se nós queremos evitar o sabor das ervas perigosas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Não conhecer o fruto do Espírito, não saborear deste manancial para vencer as adversidades da vida, pode trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão, diz a autora. E ela continua falando, em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto é saboroso. Olha que interessante. Eu vou ler para vocês aqui na palavra de Deus, Gálatas 5, versículos 22 e 23. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ela fala, o fruto é saboroso, abundante em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, os quais devem existir em nós para trazer uma vida repleta do sabor de Deus. Que interessante, né, irmãos? Eu fico, sempre que eu leio sobre o fruto do Espírito, eu penso numa tangerina, muito suculenta, doce, gostosa. Eu gosto muito de tangerina. A tangerina é um fruto só, né? Mas ela é dividida em gomos. E geralmente a gente vai destacando os gomos e comendo um por um, né? Então, o fruto do Espírito é um só, mas ele tem os seus gomos, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Muito importante. Todos eles são importantes, né? Mas domínio próprio, nesses últimos tempos, né? Como nós precisamos exercitar o domínio próprio, não é verdade, irmãos? Em todo momento. Mas eu gostei quando ela fala que o fruto é saboroso, o fruto do Espírito Santo é saboroso. É gostoso, irmãos, amar, é gostoso viver em paz, é gostoso ter alegria abundante, é gostoso ser paciente, longânimo, que é uma paciência excessiva, é gostoso ser fiel, praticar a fidelidade ao nosso Deus, ao nosso próximo, ao nosso cônjuge, à nossa família. É gostoso ter mansidão, é gostoso ter domínio próprio, que quando uma pessoa às vezes nos irrita, por exemplo, nos deixa irritado, furioso, mas nós buscamos em Deus esse autocontrole, a gente evita muitas coisas desagradáveis, seja no seio da família, seja no ambiente profissional, seja com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, enfim. É gostoso ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E o fruto do Espírito Santo, a autora fala, é repleto do sabor de Deus. Quem tem o fruto do Espírito Santo é porque está experimentando de Deus, está se enchendo de Deus e automaticamente está exalando o aroma, o perfume de Cristo, que é manifesto através de todas essas qualidades que o fruto tem nesses gomos preciosos e gostosos. Nosso apetite pelo mundo precisa ser refreado e governado pelo Espírito Santo de Deus, que coloca em nossa vida o sabor do fruto do Espírito para vivermos de acordo com a palavra de Deus, vencendo as adversidades que provocam, ou melhor, que procuram nos abalar. Então olha só como que é importante a gente ter essa comunhão com Deus, ter
ser cheio do Espírito Santo e ter o fruto do Espírito, porque à medida que nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito e aí vivemos de acordo com a palavra de Deus. Tá vendo? Ainda agora nós falamos da necessidade de conhecer a palavra de Deus para evitar o sabor das frutas perigosas, do fruto perigoso, né? E aqui o fruto do Espírito Santo, que é um fruto saboroso, diferente do que o mundo tem para oferecer, ele nos leva a vivermos de acordo com a palavra de Deus e vencendo as adversidades que procuram nos abalar. Muitas vezes passamos por tantas intempéries, tantos momentos difíceis na vida, né, a falta de recurso mesmo. Estamos vivendo aí essa pandemia louca no mundo inteiro, mas não se preocupem, porque isso é bíblico, essas coisas acontecerão mesmo e com maior frequência ainda, porque isso é prenúncio da volta de Jesus, mas nos afeta enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Nós ficamos limitados, nós ficamos com falta de recursos, a gente vai no supermercado, as coisas estão caríssimas, né? Mas a palavra de Deus, o fruto do Espírito, faz com que nós tenhamos consciência de que nós, em Deus, podemos vencer as adversidades que nos provocam e tentam nos abalar a nossa fé. E a autora continua falando: precisamos saber evidenciar cada sabor do fruto do Espírito, objetivando acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar no Senhor, no mundo carente de Jesus, o qual sacia a fome, por ser Ele o alimento inigualável a favor da vida. É interessante porque aqui nós somos chamados a uma reflexão, né? Quando a autora fala assim: precisamos saber evidenciar cada sabor do fruto do Espírito. É gostoso evidenciar o sabor do fruto do Espírito, da presença de Deus, manifestar esses atributos, essas características do fruto do Espírito que nós já mencionamos e lemos na palavra de Deus. Mas a autora continua falando: objetivando acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar no Senhor. Então é através das nossas vidas que as outras pessoas, elas poderão conhecer, elas poderão crescer na presença do Senhor, elas poderão confiar no Senhor mesmo em tempo de dificuldades. Porque Ele é um alimento inigualável. O Senhor é um alimento inigualável que todas as pessoas precisam ter e conhecer. Mesmo que nos falte tudo, se nós tivermos Jesus, Ele nos é e sempre será suficiente. E aí então, queridos irmãos e amigos, nós vamos entrar no terceiro e último ponto da nossa lição, que nos mostra como evitar o sabor das ervas perigosas. O primeiro nós falamos: conhecer a palavra de Deus. O segundo nós vimos aqui na lição também, é ter o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós terminamos o ponto do fruto do Espírito Santo mostrando que nós devemos fazer a seguinte reflexão, que nós precisamos compartilhar com as outras pessoas. E é justamente o terceiro ponto que a autora ela vai trazer, vai compartilhar conosco aqui na lição. Ela vai falar que para evitar o sabor das ervas perigosas, precisamos trazer o alimento que dá vida. O alimento que dá vida, não o alimento que é veneno, que tira a vida. É o alimento que dá vida. E ela conta até uma experiência muito engraçada que ela passou quando ela estava fazendo uma sopa e ela foi acrescentar um pouco de pimenta, só que ela não sabia que aquela pimenta que ela tinha e que ela acrescentou era fortíssima. Então a sopa ficou intragável. Ficou intragável, e então ela pesquisou
para poder saber como que ela podia tirar aquele gosto da pimenta da sopa para não desperdiçar, não ter que jogar fora. E aí ela descobriu que se ela colocasse um pouco de açúcar na sopa, iria amenizar aquele gosto de pimenta. E foi o que ela fez. E segundo a autora, a sopa ficou muito saborosa e ela pôde então compartilhar com a sua família aquele alimento muito saboroso. Interessante que Eliseu também colocou um ingrediente naquele cozido, naquela sopa que também estavam fazendo lá em Gilgal, quando havia fome naquela terra, e que o fruto daquela trepadeira que o seu servo colocou na sopa estragou a sopa, mas Eliseu ele teve um ingrediente especial, a farinha, né? A farinha, então, ele inspirado, orientado por Deus, colocou a farinha naquela sopa e ali já não havia mais mal algum naquela sopa e eles puderam saciar-se, matar a sua fome física e automaticamente também a espiritual, porque eles puderam contemplar um milagre de Deus sendo realizado na instrumentalidade do profeta Eliseu. Interessante o que a autora colocou aqui, uma comparação que ela fez, talvez muitos de nós jamais teríamos pensado. Ela falou, Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno. A farinha que, para ser farinha, foi esmagada, moída, pode ser comparada ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados e com sua morte na cruz fomos sarados. Jesus é o pão da vida, o alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Sem o veneno, a comida é servida e traz a provisão que fortalece. Que interessante, não é mesmo, irmãos? Não é mesmo, queridos amados amigos? Assim como aquela farinha que Eliseu colocou ali, que foi moída, foi esmagada para chegar a ser farinha e que pôde tirar o mal daquela sopa, daquele cozido, assim é também o Senhor Jesus. Ele foi quebrado, foi moído, foi esmagado, seu sangue foi derramado. Tudo isso por quê? Para tirar o mal que nos condena, para perdoar os nossos pecados. Por isso que nós precisamos nos voltar para Ele a cada instante, nos alimentar dele e compartilhar desse alimento inigualável, porque foi isso que aconteceu tanto com a autora, com a sua sopa que ela havia apimentado ao colocar açúcar, tanto quanto com Eliseu em sua época, quando ele colocou a farinha ali. A sopa de ambos ficaram possíveis de comer, ficaram gostosas, saborosas e puderam compartilhar com os outros. Nós precisamos também compartilhar com muitos que estão sedentos, que estão famintos por Jesus. Precisamos levar o alimento para eles que dá vida. Conhecer a palavra de Deus, mostrar o fruto do Espírito e levar Jesus, que foi moído por nossos pecados, trazendo salvação, é um desafio que recebemos do Senhor para que, ouvindo sua voz, possamos confiar no cuidado dele diante das adversidades e da escassez, as quais trazem fome da palavra, fome do fruto do Espírito e fome de salvação. A autora, ela conclui o estudo falando assim para a gente. E ela continua, o desafio de Jesus está posto, pois assim como os discípulos de Eliseu clamaram, ó homem de Deus, a morte na panela, muitos clamam por salvação e precisam ser atendidos por homens e mulheres de Deus, ou seja, eu e você, irmãos, somos nós que precisamos levar o alimento espiritual para as pessoas que estão morrendo por causa do alimento que o pecado, que o mundo, que o diabo está oferecendo para elas, e elas estão se alimentando, indo direto para a morte espiritual, afastamento de Deus. Eu e você somos esses homens e mulheres que precisam atender
a fome espiritual, suprir a fome espiritual dessas pessoas. Há morte na panela, há morte no mundo. Muitos estão clamando por salvação e precisam ser atendidos por mim e por você, por homens e mulheres de Deus comprometidos com a sua palavra, cheios do fruto do Espírito Santo, que estejam prontos a ajudar nas adversidades que surgirem. Muitas adversidades estão surgindo. Pessoas indo direto para o inferno. Pessoas que estão até enredadas em falsas religiões que não interpretam de maneira correta a palavra de Deus. E aí, será que eu e você, de fato, estamos prontos para ajudar as pessoas nas suas adversidades? Será que nós conhecemos bem a palavra de Deus? Será que nós temos o fruto do Espírito Santo? Será que nós estamos prontos para poder alimentar as pessoas com um alimento que leva para elas vida e não morte? A autora, ela termina o estudo fazendo uma pergunta: quem aceitará este desafio? O desafio de ser homem e mulher de Deus, pronto para ajudar. Homens e mulheres de Deus prontos para ajudar nas adversidades que surgirem. Quem aceitará este desafio? Você está disposto a aceitar? Eu estou disposto. Deus conta conosco, queridos amados irmãos e amigos. Deus conta conosco para levarmos a sua palavra àqueles que estão neste tempo vivendo falta de recursos, principalmente recursos espirituais. Coloquemos as nossas vidas nas mãos do Senhor e nos deixemos ser usados por Ele. Ele quer nos usar para levar tanto o alimento sólido, físico, quanto o alimento espiritual. Para levar às pessoas uma palavra de vida, uma palavra de esperança nesse tempo de falta de recursos, nesse tempo de tanta escassez que as pessoas estão vivendo. Mas para isso, nós precisamos estar em comunhão com Deus, conhecer a sua palavra, buscar a sua presença, ser cheio do seu Espírito, exalar, manifestar o fruto do Espírito Santo e levar alimento que gera vida, nos alimentar desse alimento, ter esse alimento, ter essa vida que ele gera e então levar para aqueles que também estão necessitados e precisam se alimentar de algo que lhes dê vida, de algo que lhes faça conhecer verdadeiramente Deus, Jesus, a vida eterna. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse estudo. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa escola bíblica online. Te agradecemos pela vida da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Te agradecemos pela vida dos irmãos que são responsáveis, ó Deus, por colocar este vídeo, esta aula, os cultos online, ó Deus, na internet, de estarem, ó Deus, editando e colocando na internet, ó Pai. Abençoe suas vidas e suas famílias. Obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado a Deus pela vida da autora. Abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. E abençoe as nossas vidas também, ó Pai. E nos usa, ó Deus, para que sejamos de fato um instrumento em tuas mãos que leva alimento, que gera vida para as outras pessoas. Eis-nos aqui, ó Pai. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, meu querido amigo. Até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.